Pois bem, pessoal, continuando aqui, o nosso tema de hoje vai ser risco relativo e razão de chance. Tá? São duas medidas bem simples, né? E em que a gente vai ter a seguinte situação, né? Se eu tiver uma variável qualitativa, como sendo a variável resposta, ou seja, a variável de interesse, seja de um modelo ou de um objetivo, né? Então eu vou chamar essa variável resposta de desfecho. Esse desfecho vai ser uma variável qualitativa, tá? É, se eu estiver comparando essa variável qualitativa com uma quantitativa, eu comparo as médias, né, entre esses grupos. Por exemplo, desfecho ser macho ou fêmea de um animal. Então, se eu estiver comparando o peso desse animal, eu posso comparar as médias dos pesos dos machos e das fêmeas. Área de odilon, com a medida da característica de carcaça, eu posso comparar essa medida, né, que é uma área, tá? Comparo a área de odilombo das médias entre machos e fêmeas, e por aí vai, tá? Se eu tiver outra variável qualitativa para fazer essa comparação, eu vou ter o risco relativo e a razão de chance, ok? Então, ó, no caso do risco relativo, qual é a definição? Né? É a probabilidade que o indivíduo do grupo exposto desenvolver doença relativa à probabilidade de um indivíduo do grupo não exposto desenvolver a mesma doença. Então, é mais fácil ver aqui essa expressão, né? RR, que é do risco relativo, vai ser a probabilidade de desenvolver a doença dado que foi exposto sobre a probabilidade de desenvolver a doença dado que não foi exposto. Então, você está comparando, ele vai desenvolver a doença de qualquer forma. Mas aí você vai comparar, ele foi exposto sobre não foi exposto. Então, os fatores que condicionam vão ser diferentes, né? E essa medida é extremamente assimétrica, tá, gente? O risco relativo. Então, se um evento ocorre com a probabilidade P, a chance a favor de P, ou seja, desse evento ocorrer, vai ser P sobre 1 menos P para 1. Então, se por exemplo o P for meio, a chance dele é de 1 para 1. Se o P for 2 terços, é 2 para 1. Em contrapartida ao risco relativo, a gente vai ter a razão de chances, né? Conhecido também como odds ratio, né? E a abreviação vai ser RC. Tá? Então, vai ser a chance de ter uma doença, né? No caso, vai ser a chance da doença, que é o evento de desenvolver a doença, entre indivíduos expostos sobre a chance de desenvolver a doença pelos grupos não expostos. Né? Então, aqui vai ser, ó, a razão de chance, né? Probabilidade de doença dado que foi exposto sobre 1 menos a probabilidade de doença dado que não que foi exposto, ou seja, que no denominador eu poderia colocar aqui probabilidade de não doença ou saudável dado que foi exposto, né? Aí dividido por denominador, né? Probabilidade de doença dado que não foi exposto sobre 1 menos a probabilidade de doença dado que não foi exposto, tá? Então, um exemplozinho bem simples para aplicar, tá? Tá aqui. Eu tenho essa tabela aqui, desfecho, né, exposição, sim, não, desfecho, sim, não. É equivalente a ser doente ou não, né? O desfecho, sim, não, doente ou não doente. Né? Então, eu tenho 200 indivíduos nessas categorias. Então, o risco relativo, ó, tá aqui, ó, 40 sobre 100, tá? Ou seja, vai ser essa quantidade aqui sobre esse total marginal aqui. Que é, ou seja, a probabilidade da doença dado que ele foi exposto, né, dividido por 10, tá, sobre 100. Ou seja, doença dado que não foi exposto. Então fica bem claro aqui, ó. É sempre no numerador doente dado que foi exposto e aqui doente dado que não foi exposto, tá? Então fica bem evidente aqui. Isso para o desfecho sim, ou seja, se ele não tiver ficado, se for um desfecho não, ou seja, não doente, saudável, vai ser 60 sobre 100 sobre 90 sobre 100, ok? E a razão de chance para o desfecho sim vai ser o que? 40 sobre 60, tá? Tá aqui, ó, 40 sobre 60. Lembrem-se lá que era a probabilidade do ente dado que foi exposto sobre 1 menos a probabilidade de doente dado que foi exposto. Então, se é não doente dado que foi exposto, vai ser aqui, ó, 60 sobre 100, né? Então aqui é como se fosse 40 sobre 100 sobre 1 menos 40 sobre 100, né? Que vai dar 60 sobre 100. Então vai cortar como eles dois têm a mesma
o mesmo espaço amostral. Sobre, né? Aí aqui vai 10 sobre 100 sobre 90 sobre 100. Então, cortando aqui o espaço amostral, né, eu tenho 40 sobre 60 sobre 10 sobre 90, que dá 6, né? E no desfecho não, vai ser 60 sobre 40, né? Mesma ideia. Tendo agora como referência o não, 60 sobre 40 sobre 90 sobre 10, que é um sexto, né? Então aqui a gente vai ter uma interpretação bem rápida, né? Então, falar um pouquinho disso. É... Se o risco relativo à razão de chance for próxima de 1, então a associação entre a exposição e a doença é improvável de existir, ou seja, praticamente você não considera a relação entre a exposição e a doença, né? Como se fosse independência entre as variáveis categóricas. Se uma dessas medidas for maior do que 1, aumenta o risco, a chance de doença entre aqueles que foram expostos, lógico. E se for menor que 1, diminui o risco da chance de doença entre aqueles que foram expostos, né? Então é só ter essa medida de interpretação, tá? Que é bem intuitiva. Outro exemplo, esses autores publicaram o primeiro relato de um ensaio clínico que comprovou a eficácia desse medicamento, que a gente vai chamar de AZT, que é mais fácil, para prolongar a vida de pacientes com AIDS, né? Esse estudo foi feito durante 24 semanas. Então tem aqui a exposição, placebo ao medicamento, morto e vivo. Dentre os vivos, é aqueles que foram expostos ao medicamento ou não, né? Então aqui, ó, a razão, o risco relativo associado à morte, a mesma ideia, né? Ó, probabilidade de morte dado placebo sobre a probabilidade de morte dado o medicamento. Então aqui, ó, 16 sobre 137 sobre 1 sobre 145. Então, ó, o risco, olha só a interpretação como é importante. Mesmo sendo uma medida que descreve o comportamento de uma tabela 2 por 2, olha como é importante. Ó, o risco de morte para os pacientes com AIDS do grupo placebo é cerca de 17 vezes o risco daqueles que têm um grupo AZT, ou seja, os grupos que não tomaram esse medicamento AZT têm 17% mais de chance, né, de virem a óbito dado aqueles que não tomaram, né, no caso tomaram placebo, ok? O risco relativo, né, para a sobrevivência, aí só fazer a mesma ideia dá 0,89. Então aqui, ó, o risco de sobrevivência para os pacientes com AIDS do grupo placebo é cerca de 0,9 vezes o risco daqueles do grupo AZT, ou seja, como é menor, então os grupos que receberam o medicamento AZT foram melhores do que o grupo que não recebeu, ou seja, que recebeu placebo. Aí aqui, ó, da razão de chance para morte, né? Aí vai ser a probabilidade de morte dado placebo sobre 1 menos probabilidade de morte dado placebo, né? E aqui tudo isso dividido por probabilidade de morte dado AZT sobre 1 menos a probabilidade de morte dado AZT, tá? Também pode ser visto dessa forma, né? Probabilidade de morte dado placebo sobre probabilidade de sobreviver dado placebo sobre probabilidade de morte dado AZT sobre probabilidade de sobreviver dado AZT, né? Então, fazendo isso, você tem o valor 19,04. Então, a chance de morte para pacientes com AIDS do grupo do placebo é cerca de 19 vezes a chance daqueles do grupo AZT. Então, se você for comparar a razão de chance em relação ao grupo que recebeu AZT, o medicamento, quem não recebe tem 19 vezes mais chance de vir a óbito. Então vejam aí a diferença da razão de chance para o risco relativo. Do risco relativo foi 17 vezes, né? Então aqui no caso a razão de chance ele é bem mais específica, né? Que ela compara justamente os dois grupos em relação ao que não recebeu o medicamento sobre o que recebeu, ok? Então a chance de sobrevivência para os pacientes com AIDS, né, uma interpretação secundária, do grupo placebo é cerca de 1 sobre 19 vezes a chance daqueles que receberam o medicamento, tá? Essas duas medidas são medidas de efeito, a associação são diferentes, lógico, né? O RR é mais intuitivo e o RC tem mais propriedades desejáveis. Em que sentido? No RC, ou seja, na razão de chance, você já compara especificamente
O quanto um é melhor ou pior do que o outro em relação àquela segunda categoria, né? Então ele é bem mais específico. A razão de chances pode ser estimada a partir de estudos de coorte, ensaios clínicos e estudos transversais e tipo caso controle. Nesse último aí ele não pode ser calculado o risco relativo, tá? E a distribuição amostral tanto do risco relativo quanto a razão de chance podem ser estimadas e aproximadas pela distribuição normal, mas a da razão de chance é mais simples. Então a razão de chance, como ela é mais específica, especialmente para a área da saúde, ela é bem mais utilizada, é mais simples e geralmente até estudos de regressão logística eles aplicam e mostram mais a razão de chance, ou odds ratio, ok, gente? Então, para doenças raras, né, a razão de chance é uma boa aproximação para o risco relativo. Ou seja, quando a probabilidade de doença é baixa, menos de 10%, tanto no grupo exposto quanto no grupo não exposto, essas duas medidas vão ser praticamente iguais, tá? O risco relativo e a razão de chance. E essas medidas, esses conceitos que eu estou falando, vêm do livro do Agreste também, ok, gente? Para a construção do intervalo de confiança para o risco relativo, né, a gente vai aplicar o logaritmo no risco relativo e também na razão de chance. Mas aplica-se o logaritmo para deixar uma medida mais simétrica, então a gente consegue, com a simetria, né, trazer para a convergência para a distribuição normal, pelo teorema do limite central. Né? Então você tem um risco relativo mais ou menos uma medida. Né? Então essa medida, como vai ser aproximada pela normal, utiliza o quantidade normal padrão, então para 95% aqui eu vou ter 1,96 e a variância vai ser essa medida aqui, ó, 1 sobre A menos 1 sobre A mais B mais 1 sobre C menos 1 sobre C mais D. Quem são essas medidas A, B, C, D? É uma tabela de contingência, né? Uma tabela geral, 2 por 2, tá? Então aqui eu vou ter A, né? Doença e exposto, B, não doença e exposto, C, doença e não exposto, e D, não doença e não exposto. Aqui eu vou ter os totais marginais, né, de exposição, positiva e negativa, e aqui da doença, né, positiva e negativa, e aqui o N, que é o A mais B mais C mais D. Então, para construir um intervalo de confiança para risco relativo vai ser dessa forma. Né? Então, no exemplo lá que eu acabei de falar, dos pacientes com AIDS, que tomaram placebo e o AZT, a gente vai ter esse intervalo de confiança, né? Então aqui vai ser aplicando aqui o exponencial, né? Faz a substituição, aplicando a fórmula. Vai estar entre 2,28 e 126,02, um valor bem alto, né? Então o fato de aplicar esse exponencial ele já dá essa grande divergência aí entre o limite inferior e o superior, tá? E na razão de chance, vai ser a mesma ideia, só que em vez de ter 1 sobre A menos 1 sobre A mais B, mais 1 sobre C, menos 1 sobre C mais D, é mais simples, né? Então vai ser a soma, né, de 1 sobre A mais 1 sobre B, mais 1 sobre C, mais 1 sobre D. Então aqui a ideia vai ser equivalente. E para o mesmo exemplo eu vou ter aqui, ó, o intervalo de confiança para a razão de chance. Ok? Então é uma medida bem simples. Ok? O próximo teste vai ser o teste exato de Fischer, né? Que vai ser colocado no próximo vídeo. Só lembrando uma coisa, professor, e se eu tiver uma medida, uma tabela que não seja 2 por 2, vai ser a mesma ideia? Vai sim. A gente só vai ter mais trabalho, mas a ideia vai ser sempre a mesma aqui, ó. Se eu tiver nesse exemplo aqui, ó, cadê risco relativo? 16 sobre 137 sobre 1 sobre 145. Então eu vou ter que pegar uma categoria, né? Então se eu tiver aqui 10 categorias e eu quiser comparar 1 com a 10, eu vou pegar aqui esse valor sobre o total da exposição, aí eu vou lá na 10ª categoria e comparo, né? Então aqui eu vou ter o uso do remédio em relação ao placebo. Então eu posso lá pegar o medicamento 1 em relação ao medicamento 2, medicamento 2 em relação ao medicamento 3 e assim vai. Então só vai dificultar porque você vai ter as comparações 2 a 2. A gente mostra na tabela 2 por 2 para ficar mais simples. Mas é só reproduzir para a dimensão que a tabela tiver. Ok, gente?